A Klabin está mais perto da autossuficiência na sua produção de madeira. E é claro, se ela atingir esse alvo, isso vai trazer consequências positivas para a companhia. Informação é essa que saiu na newsletter da Klabin em abril de 2024. E que, embora o mercado não esteja comentando muito a respeito da empresa, nesse vídeo aqui vamos falar como está a situação atual da Klabin, até porque o Banco Safra iniciou recomendações tanto para Suzano quanto também para a própria Klabin com as ações KLBN11, mas também poderia ser para as ações KLBN4 ou KLBN3. Olá amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer essa análise para a gente avaliar se existe realmente fundamento para a compra das ações da Klabin, considerando tanto avisos, fatos relevantes e comunicados ao mercado, fazendo análise técnica das ações KLBN4, que servem também tanto para as ações KLBN11 e para KLBN3, mas também avaliando se a empresa continua com bons fundamentos, trazendo sempre alertas aos investidores. Para tudo isso, ajudar a quem tem interesse de investir na Klabin a entender se as ações estão caras ou baratas nesse momento, e para ajudar os investidores a não pagar caro nas ações da Klabin, que eu trago também as projeções e preço teto do ativo virtual, só que agora para as ações KLBN4, porque eu já trouxe para as ações KLBN11. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, eu vou começar trazendo informações bem atuais a respeito da Klabin, que foi comunicado pela empresa na quarta edição da sua newsletter, esta que foi divulgada em abril de 2024. E essa newsletter tem a manchete dizendo que a Klabin está mais perto da autossuficiência, alvo em madeira, o que fica fácil de compreender que isso aqui está relacionado a informações relevantes para a operação e estratégia da Klabin no mercado doméstico, ou seja, do Brasil, quanto no mercado internacional. Entendendo aqui essa autossuficiência de madeira, a Klabin está se aproximando do seu objetivo de autossuficiência, alvo em madeira, graças à aquisição de 85 mil hectares de áreas florestais produtivas que estão localizadas no estado do Paraná. E esse movimento chamado Projeto Caeté não só expande significativamente as terras da empresa no Paraná, mas também projeta uma redução nos investimentos futuros da companhia e um ganho em sinergias operacionais. E essa palavra eu tenho utilizado bastante aqui no canal para falar de quando as empresas conseguem utilizar parte do seu ecossistema em novas aquisições, promovendo assim essa eficiência operacional com a integração com as novas compras ao ecossistema existente. E aí, para os investidores, fica claro essa eficiência operacional e uma possível melhora na margem de lucro da empresa devido à redução de custos com a compra de madeira de terceiros. Também é importante destacar a MP28, que é um complexo de máquinas de papel cartão mais modernos do mundo, e ela está destacada como um marco para a companhia, sendo que essa iniciativa da MP28 é um destaque para a companhia, e que aliás está na unidade Puma, no Paraná. A previsão eu já tinha trazido anteriormente, porque ela pode produzir até 350 mil toneladas de papel ainda no ano de 2024, e isso significa também uma expansão na capacidade da Klabin de atender ao crescente setor chamado Food Service, que é o serviço de alimentação, apontando para um potencial crescimento de receita em um nicho do mercado que também está em expansão. Sobre os resultados da empresa do ano de 2023, ela também traz aqui nos destaques, dizendo que apesar do complexo cenário econômico global, os resultados financeiros da Klabin no ano de 2023 superaram as projeções. Inclusive trouxe em grandes detalhes no Fique Preparado dos resultados do quarto trimestre do ano de 2023 e ano de 2023 inclusive. Lembrando ainda que a empresa havia manifestado para o mercado que ela tinha preocupação com o mercado norte-americano. Essa preocupação não se materializou e acabou se mostrando até mesmo mais resiliente do que o mercado europeu e da China também. E naturalmente vou relembrar aqui algumas partes importantes antes de falar da projeção do Safra. E a verdade é que o desempenho do quarto trimestre no volume de vendas foi muito bom, dependendo do ponto de vista, é claro. Afinal, foi um ano muito desafiador para a Klabin, e aqui realmente vai depender da sua interpretação do que aconteceu com o mercado do ano passado. Mas ele, sem dúvida nenhuma, foi um ano desafiador para a companhia e para o seu segmento, ou seja, o segmento de celulose, papel e também de embalagens. Quando a gente observa o que aconteceu com o ano de 2023 inteiro, aqui no volume de vendas, a empresa está relatando que foi de 3,6 milhões de toneladas, fechando um EBITDA ajustado por segmento de 6,25 bilhões de reais do seu lucro operacional, o EBITDA ou EBITDA, porque o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. É por isso que eu chamo de lucro operacional. E aqui podemos ver que a participação foi menor da celulose nesse ano, com 36%, ao passo que os papéis e embalagens, 64%.
Mas é claro, a celulose ela teve uma queda no mercado internacional, o que obviamente afetou a Klabin e principalmente a Suzano, porque a Klabin tem uma venda parcial para o exterior, mas o volume de exportações da Suzano é muito superior da Klabin. E no meu ponto de vista, a Klabin conseguiu utilizar muito bem essa questão da venda no mercado doméstico e no mercado internacional também, e pesando sobretudo onde ela iria investir mais, se seria na celulose ou em papéis e embalagens nas suas vendas totais. Nesse aspecto, observando que os resultados do exercício social do ano de 2023, o volume de vendas caiu 5%, mas as receitas caíram 10%, ou seja, teve uma bela manobra aqui da Klabin para melhorar a sua receita diante desta queda que foi maior do que o resultado apenas do quarto trimestre. Ainda assim, é notório o esforço da empresa para melhorar suas finanças e, obviamente, melhorando também sua estratégia de vendas, sobretudo agora, no último trimestre do ano de 2023. Ainda assim, a margem EBITDA caiu de 39% para 35% e, na comparação com o ano de 2022, a queda no resultado foi muito grande, de queda de 20%, caindo de 7,78 bilhões de reais para 6,26 bilhões de reais. Na comparação com o exercício social do ano de 2022, a queda da cotação média do dólar foi menor, porque caiu de R$ 5,17 para R$ 5. Mas como anda a tendência esperada pela empresa? Afinal, esse aqui talvez seja um dos quadros mais importantes a respeito da Klabin, a expectativa da demanda versus preço, que é o marco de encerramento do ano de 2023 e o início do ano de 2024. Então, claramente, a empresa está com uma tendência aqui para demanda muito mais alta para celulose, para kraftliner, que é uma patente da própria Klabin para papel, para cartões é praticamente a mesma coisa, mas para embalagem tendência forte para papelão ondulado. Sacos industriais deve permanecer a mesma coisa. Agora, os preços devem ser mais fortes para a celulose no ano de 2024, tanto para a fibra curta quanto para a fibra longa, e os demais devem regular os preços com o ano de 2023, o que está ótimo. A empresa precisa realmente colocar a MP28 para produzir, e ela está com essa intenção. Eu acabei de mostrar o cronograma do ramp-up da companhia, mas esse preço aqui está fortemente atrelado com outras matérias que eu trouxe recentemente no canal, do giro rápido do mercado, por exemplo, em que a empresa aumentou o preço da celulose no mercado internacional e ainda assim conseguiu resultados melhores no quarto trimestre. E observando aqui a política de dividendos e JCP da companhia, ela traz que o dividendo mínimo obrigatório dela são de 25% do lucro líquido do exercício. No entanto, ela tem um alvo de fazer uma distribuição de dividendos e JCP que não se baseia no lucro líquido, mas sim no EBITDA ajustado, que basicamente são os lucros operacionais, porque o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Basicamente, como eu disse, o lucro operacional de uma empresa. Então é óbvio que o lucro operacional é muito maior do que o lucro líquido. E nesse caso, o target dela, ou seja, o alvo dela vai ser pagar de 15% a 25% do lucro operacional, ou seja, o EBITDA, sendo que ela pode fazer pagamento de dividendos intermediários ou intercalares. E a empresa nesse documento não deixa dúvidas. O objetivo dela é efetuar distribuição de dividendos ou JCP em uma periodicidade trimestral. Atualmente, as ações KLBN4 estão valorizando um absurdo de 48,16% nos últimos 12 meses. E é impressionante como as mídias pararam de falar sobre a Klabin, mas parece que o mercado não concordou com elas não. Afinal, estamos vendo aqui as ações KLBN4 valorizando um absurdo de 48% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 5,07. Então, o que será que o mercado está enxergando na Klabin para trazer toda essa valorização, sendo que a empresa quase não está sendo falada na mídia? E partes dos eventos, é claro, já trouxe aqui na entrada desse vídeo, mas também recomendo que você veja o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para entender quando que a empresa pode pagar dividendos, porque eu faço o raio-x de ponta a ponta da empresa para ver a possibilidade real que a empresa tem para pagar dividendos, além do quadro Fique Preparado, que faz o raio-x da empresa também. E podemos ver que o PL da Klabin, de 10,57, não é propriamente um PL barato, afinal, a empresa está com seus lucros reduzidos em relação ao ano de 2022. E eu digo ano de 2022, apesar de estarmos no ano de 2024, porque a empresa fez o apurado apenas do exercício social do ano de 2023. A temporada de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2024 ainda vai começar. Ainda assim, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Naturalmente, estamos vendo aqui um PL um pouco mais elevado para o preço das empresas no Brasil, mas abaixo do benchmark de mercado, que serve apenas de referência, como eu acabei de mencionar. Se observarmos o segmento de papel e celulose, aí sim podemos ver que a empresa está cara em relação ao seu segmento, de 7,20. E, inclusive, se observarmos o próprio histórico do PL da companhia,
aí a empresa não está, porque a média foi de 19,23, mas vale lembrar, desde o ano de 2021, o PL atual é o mais elevado. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, certamente você já compreendeu o que afetou o PL da companhia. E o PVP mostra que ela está 146% acima do valor patrimonial dela, com dividend yield atual de 4,89%, mesmo com toda essa valorização aqui de quase 50%. Lembrando que o dividend yield é o indicador que soma os dividendos pagos dos últimos 12 meses pela cotação atual. E se a cotação disparou quase 50%, é claro que vamos ver aqui um dividend yield mais baixo, ou seja, um resultado de um percentual menor. Mas para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield on cost é muito superior a este aqui. Inclusive, se observarmos as ações da Klabin preferenciais KLBN4, não deixa dúvida nenhuma. A empresa está em clara tendência de alta, inclusive tendo superado o topo anterior, fazendo exatamente o que precisa na base da análise técnica, que é ter topos e fundos ascendentes. E não tem dúvida nenhuma esse claro rompimento que aconteceu aqui. Lembrando que estamos vendo o gráfico semanal, o que significa dizer que vai de poucos meses até alguns anos. Então nada de achar que a análise que estamos fazendo aqui já é para o próximo dia útil. Mas de fato temos uma clara tendência de alta, e se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica ainda mais fácil de perceber que agora temos uma linha de suporte de preços via semanal nos R$ 4,75. Ou seja, apesar da tendência ser de alta, nada impediria que as cotações tivessem algumas correções até essa região de preços aqui, e depois ela voltasse a subir novamente. Como eu sempre explico, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz é isso aqui, estudar para avaliar o cenário mais provável. E agora trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual para as ações KLBN4, porque originalmente eu já trouxe as ações KLBN11. Então tem o mesmo fundamento, com a mesma projeção, porém a ativo diferente, porque aqui estamos olhando para as ações preferenciais. Então temos o EBITDA projetado continua sendo de 6,72 bilhões de reais, porém nesta análise eu trouxe ela um pouco mais otimista, com um payout de 22%. Se você não compreendeu por que são 22% de payout, eu te relembro. A empresa paga os dividendos com base no EBITDA e não sobre o lucro líquido, o que torna ainda mais interessante o pagamento de dividendos da Klabin. E se você quiser entender isso em mais detalhes, tem inclusive aqui no Ativo Virtual as nossas playlists, e uma delas é justamente dividendos com ações, com 40 vídeos que funcionam como um mini curso, justamente para preparar nossa comunidade para compreender como investir na bolsa de valores, buscando formar uma carteira previdenciária baseada em ações. E este vídeo mesmo aqui da capa dessa playlist tem toda a explicação sobre a política de pagamento de dividendos, não só da Klabin, mas de várias outras empresas. Então, se a empresa conseguir materializar essa projeção e esse payout, o DPA, ou seja, o dividendo por ação, vai ser de pouco mais de 26 centavos por ação KLBN4. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 6,58, o que significa dizer que se você esperar um dividend yield de 4%, o máximo que você pode pagar nas ações da Klabin será de R$ 6,58. Se esperar 6%, R$ 4,39, 8%, R$ 3,29 e 10%, R$ 2,63. E fica muito claro, através dessa faixa aqui de preço teto, a região atual da empresa, justamente baseado nas cotações atuais. Nesse vídeo, eu consigo ainda mostrar a rentabilidade de 5,20% para esse DPA, porque estou considerando as cotações de R$ 5,07. E especificamente entendendo aqui sobre a avaliação das recomendações do Safra, tanto para Klabin quanto para Suzano. Agora, depois de toda essa explicação, fica muito mais fácil de você avaliar se a análise do Safra faz sentido. Aqui, o Safra indicou recomendação neutra para as ações da Suzano e preço-alvo de R$ 71, uma potencial valorização de 13,5% em relação ao fechamento da última segunda-feira. Já as ações da Klabin, a recomendação do banco é underperform, ou seja, equivalente a uma recomendação de venda, com preço-alvo em R$ 25 e potencial alta de 0,20% em relação à cotação também da última segunda-feira. Dizendo ainda que, apesar da dificuldade em enxergar um caso positivo, ou seja, um cenário positivo para as commodities, ou seja, do setor de celulose, olhando para o lado da demanda, o Banco Safra acredita que os fundamentos da procura por celulose permanecem intactos, especialmente para os produtos de tissue, que são aqueles do cuidado da higiene pessoal, representando 45% do mercado
final para a celulose, com uma previsão de valor da empresa dividido pelo lucro operacional de 5,6 vezes, previsto para 2025, da Suzano, sendo que a média dos últimos 5 anos foi de 6,6 vezes e da Klabin de 7,3 vezes, sendo essa negociada com desconto de 5%, em relação à média dos últimos 5 anos de 7,7 vezes. E agora você tem em mãos a análise dos resultados, projeções, preço-teto, valorização da ação, análise técnica e a avaliação do Banco Safra. Tudo para te ajudar a tomar a melhor decisão. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Klabin e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.